Olá, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, mas antes Deus quer alertar você. Nas Escrituras Sagradas está escrito que nós devemos ficar atentos contra os espíritos enganadores. Para isso, Deus nos deu o Espírito de verdade. Com o Espírito de verdade, nós conseguimos não ser vítima do espírito de engano, que há nos púlpitos da maioria das igrejas. Não são todas, tem igreja ainda verdadeira. Mas a maioria do que você ouve nos púlpitos são enganos. São do homens e são do próprio Satanás. Está escrito em 1 Timóteo 4, mas o Espírito, isso aqui é o Espírito de verdade, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito, aqui o espírito de mentira, espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria mente. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, avisa que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, alguns vão renunciar à fé por dar ouvido a vozes, a espíritos enganadores. E onde estão os espíritos enganadores? Dentro das igrejas, da maioria das igrejas. Nós evangelizamos nas casas, só em 2024, nós evangelizamos em 600 casas, mais ou menos 600 casas. A maioria das casas nós encontramos pessoas que já tiveram em igreja. Então, apostataram da sua fé, renunciaram à sua fé. Por quê? Porque foram guiadas por espíritos enganadores. Porque quando a gente chega numa igreja, normalmente a pessoa chega com a vida arrasada. Alma dolorida, alma ferida, alma traída, alma cansada, alma na angústia. Aí ela, como eu, 94, 95 aliás, 95 em 94 eu entrei numa igreja que havia um espírito de engano, só falava em diabo e dinheiro. Aí eu pedi a Deus para conhecer, para ele me pôr numa igreja verdadeira que fala a palavra de Deus. Aí Deus me pôs na minha, eu estou há 30 anos. A igreja que prega a verdade. A igreja que prega a verdade é a palavra. As pessoas não renunciam à sua fé. Agora a pessoa chega quebrada numa igreja e vai ouvir, ela tem necessidade de ter sua vida mudada. Mas os espíritos enganadores mudam a vida para pior, não para melhor. Na ocasião eu tive minha vida mudada. Hoje eu costumo pregar, tem 2 lugares perigosos. Para nós, pai, é um lugar chamado igreja. E para os filhos, é a escola. E como se libertar, como se proteger desses espíritos enganadores? Você lendo a Bíblia e conhecendo. Lá em João 16 está o Espírito de verdade, no versículo 13, 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido do Pai. Ele me glorificará, porque há de receber do que é me anunciar. Ou seja, esse Espírito de verdade é o Espírito Santo que Jesus derramou. Ele fez uma promessa e lá no Pentecostes, 50 dias depois que ele ressuscitou, que ele tinha subido, ele mandou esse Espírito de verdade. Quando esse Espírito Santo, esse Espírito de verdade chega em nós, ele ensina a palavra de Deus a nós. Disse em João 14, 26, diz que, mas aquele Consolador, o Espírito de verdade,
que o Pai enviar em meu nome, ele vos ensinará a palavra de Deus. Então, você quer conhecer a palavra de Deus? Você quer se livrar dos espíritos enganadores? Leia a sua palavra. Leia a palavra de Deus. Hoje, o lugar mais seguro para nós é essa Bíblia e um quarto. Lendo e orando, lendo e orando. Você vai fazer o quê? Você vai confessar Jesus como Salvador e receber. Aí você, o Espírito Santo, esse Espírito de verdade, passa a morar dentro de você. E o que esse Espírito vai fazer? Ele vai receber de Deus, ele vai receber as informações que Deus tem para a sua vida. Diz que Deus falando, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, vou lá anunciar. A missão do Espírito Santo é receber, é nos anunciar o que Deus tem para nós. Ter muito cuidado quando se chegar no lugar chamado igreja, a pessoa, um homem ou mulher, fingindo que é um profeta, uma profetisa, e Deus me disse, Deus, meu amado, se Deus vai falar para ele, vai falar é para você, para mim. Já aconteceu isso comigo, estava numa igreja e chegou uma mulher, Deus me disse, sai fora. Eu conheço a palavra, eu tenho um Espírito de verdade dentro de mim, me revelando as profundezas de Deus. Então, meu amado, leia a palavra, leia no seu quarto, confesse e receba Jesus como Salvador. Igreja não é um templo, uma quatro paredes de igreja é você, igreja somos nós. Leia a palavra, leia que você vai ficar íntimo de Deus, você vai confessar e receber Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, o Espírito de verdade, ele vai revelar tudo que Deus tem para a tua vida. Senhor, assim disse o Espírito Santo, Senhor nosso Deus e Pai, eu venho te suplicar por essa pessoa que está enganada, foi enganada no lugar chamado igreja, pedindo dinheiro, fazendo campanha, fazendo isso, aquilo, mas a vida dela não foi mudada. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, porque os espíritos enganadores, você sabe, estão enganando em lugar chamado igreja. Visita, meu Pai, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, as famílias, tirando esses espíritos enganadores, doutrinas de demônios, Pai. Visita os lares com cura, com libertação, com salvação eterna. Derrama um espírito de graça sobre as famílias, porque você disse, a minha graça te basta. Eu oro em nome de Jesus. Inscreva-se no canal e deixe o seu joinha. Graça e paz.